Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Isaías, capítulo 40. E nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 31. Isaías, capítulo 40, do versículo 28 até o 31. Amém? Ajuda a pessoa que está próxima a encontrar o texto. Isaías, capítulo 40, do versículo 28 até o versículo 31. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós dizemos amém às orações já feitas, mas te pedimos de um modo especial que a tua graça nos assista, Senhor. Na nossa pequenez, na nossa absoluta insuficiência, tu estejas tomando a frente de todas as coisas e que o Senhor venha falar ao nosso coração de modo muito especial na tarde de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O culto de hoje eu queria oferecer de um modo especial por duas razões. Primeiro, mais um ano de vida que o Senhor concede ao meu cunhado Célio. Célio tem sido uma bênção para nós e está fazendo mais um ano de vida, está completando mais um ano de vida. E eu queria também, de um modo muito especial, oferecer o culto de hoje ao Senhor em gratidão pelo grande livramento dado à nossa irmã Socorro. Socorro teve uma pequena isquemia e pela misericórdia de Deus ela está aqui no dia de hoje, está bem, glória a Deus por isso. O Senhor preservou a vida da nossa amada irmã e ela está conosco no dia de hoje. Meus amados, eu queria que nós juntos pudéssemos meditar um pouco no texto que nós acabamos de ler. E antes de começar, eu queria dizer a você, olha, o Senhor é aquele que nos multiplica e renova as forças. Naqueles momentos em que nós achamos que não vamos conseguir, nós achamos que não temos mais vigor espiritual, não há mais possibilidade da gente tirar o pé do lugar, o Senhor é aquele que renova, que multiplica as nossas forças e faz com que a gente continue aquilo que Ele tem para nós. Eu queria encorajar você hoje a encarar a espera em Deus como um tempo de preparação. Muitos estão aqui esperando do Senhor, esperando tantas coisas, esperando situações serem resolvidas, mas eu queria que você encarasse essa espera de um modo especial, como um tempo de preparação da parte de Deus, tanto para o nosso crescimento espiritual, quanto para alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então, o texto que nós lemos, no contexto geral, ele fala da exaltação da majestade de Deus. O texto começa, na verdade, lá no versículo 12, vai até o versículo 31, e o profeta aqui está falando da soberania, da majestade de Deus, do poder de Deus. Nada daquilo que nós estamos
temerosos, não tem nada que o Senhor não possa resolver. Não tem uma situação, aquelas situações que nós entregamos nas mãos do Senhor em confiança, nós dizemos: Senhor, eu não sei como lidar com isso. E o Senhor diz: olha, se aquiete, espere, porque eu estou no controle soberano de todas as coisas. Amém. Então, meus amados, o profeta aqui, ele traz uma palavra de encorajamento, sobretudo aqueles que se encontram extremamente cansados e sobrecarregados. Aqueles que estão distantes do Senhor, mesmo que sejam jovens, fortes aparentemente, esses podem cair de cansados. Mas aqueles que esperam em Deus são visitados com um vigor sobrenatural que será derramado sobre aqueles que verdadeiramente esperam em Deus. E é isso que nós queremos trazer para a igreja no dia de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de muitas angústias, de muitas inquietações, de muitos estreitos. Os servos de Deus, de uma maneira geral, estão passando por momentos de extrema dificuldade, extrema agonia. Não há um só servo de Deus que não esteja enfrentando um tipo de dificuldade, de demanda. Mas eu queria dizer, nessa espera, nesse momento que nós estamos, o Senhor vem e nos multiplica as forças. E a gente tem dito várias vezes aqui, a igreja, não tem sido fácil ou fáceis os últimos tempos para mim. E eu tenho dito isso à igreja. Subi aqui semana após semana, muitas vezes sentindo muitas dores, e são dores que eu não tenho muito o que fazer com elas, e a única explicação para chegar aqui é a graça de Deus. É esse vigor sobrenatural, é essa presença viva de Deus que faz toda a diferença. E a gente sabe que ninguém gosta de esperar, né? Então, principalmente no mundo de rapidez, de velocidade que nós vivemos. Mas esperamos horas na fila de um banco, esperamos outras tantas no consultório médico, esperamos na fila do supermercado, esperamos a conversão dos queridos. Os pais de filhos, jovens, adolescentes, esperam que eles cheguem tarde da noite. Esperamos respostas de sentenças de juízes com relação às nossas causas. São respostas que nos inquietam, porque nós olhamos para a situação do ponto de vista humano, nós dizemos: meu Deus, o que fazer com isso? Eu não estou conseguindo me aquietar com relação a isto. Mas eu quero dizer a você, o Senhor é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. Amém. E ele diz no Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. O grande desafio para nós é aprender a nos aquietar na presença de Deus. Então, queridos, poucos são aqueles que têm chegado à maturidade espiritual de esperar verdadeiramente no Senhor. E é isso que o texto fala para nós hoje. Esse tipo de espera, quando ele se instala no nosso coração, podemos dizer: eu tenho esperança, pois estou sendo preparado pelo Senhor. Eu tenho esperança porque a minha esperança, ela não é um sentimento, ela não é uma emoção fugaz. A minha esperança é uma pessoa chamada Cristo Jesus. Nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, passamos por estreito. Essa história de que crente não passa, cristão não vive determinadas coisas, isso não é verdade. Nós passamos por tudo que precisarmos passar para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. O salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
nada nos faltará, nem aflição, nem tribulação, nem dificuldade. Se essas dificuldades, se essas tribulações, se esses estreitos, eles fizerem parte da perfeita didática de Deus para nos instruir nos seus caminhos. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer morramos, quer vivamos, temos esperança, porque o nosso Redentor vive, e Ele já se levantou sobre a terra. Amém. E eu costumo usar um texto, uma referência do pastor John Piper. Ele disse que crentes fracos não aguentarão as pressões dos últimos tempos. Fortaleçamos-nos no Senhor e na força viva do seu poder. A palavra esperar, a gente aprende que no hebraico significa amarrar entrelaçado e ter a expectativa certeira de que alguma coisa vai acontecer. Olha que coisa interessante. Quando esperamos no Senhor, nossas vidas ficam tão entrelaçadas com a dele, ficamos tão fortalecidos nesse entrelaçamento que aguardamos sem temor o que ele tem para nós, seja o que for. Porque seja o que for que nós tivermos que passar, ele passará conosco. Não passaremos sozinhos. Não atravessaremos os estreitos sozinhos. As nossas forças serão multiplicadas por ele. Isso nós temos absoluta certeza. Essa espera não pode ser confundida com acomodação ou preguiça. Eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Ela é também um tempo de preparação. Enquanto esperamos, vamos sendo preparados para o que virá, através das orações, da leitura da palavra. E se precisarmos esperar, por exemplo, por um emprego, devemos nos preparar, devemos orar, devemos buscar a presença de Deus, mas devemos também nos reciclar. Muitas vezes, tem muitos cristãos que sofrem a síndrome de Tessalônica. Eles acharam que Jesus estava chegando naqueles dias e eles não precisavam mais trabalhar, eles cruzaram os braços e seguiram em frente e passaram a se tornar pesados uns para os outros. Foi preciso que o apóstolo Paulo escrevesse uma carta dura de admoestação para aqueles irmãos, porque as coisas não eram bem assim. Havia uma má interpretação das Escrituras. Então, de nada adianta ficar em casa de braços cruzados, achando que Deus vai mandar um kit do céu, um kit de emprego do céu. Ore, confie, mas distribua currículo, faça contatos e Deus o honrará. Quando esperamos, devemos associar fé com esperança. Fé e esperança é confiança. É certeza absoluta do agir de Deus. No Salmo 27, versículo 14, o salmista diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, enquanto esperamos, preste atenção aqui, esperamos em Deus, somos habilitados por Ele sobrenaturalmente de 4 maneiras. Primeiro, Ele renovará e multiplicará as nossas forças. E isso é algo sobrenatural. O Senhor nos honrará com a multiplicação dessas forças. A gente tem ouvido muitas orações: Senhor, me livra dessa situação, Senhor, me dá livramento completo disso, tira isso do meu caminho. Muitas vezes aquela situação específica tem um propósito de Deus para nós. Nada na vida de um servo acontece por acaso, aleatoriamente. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 6:10, ele diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, meus amados, há muitos fracos e abatidos em nosso meio. O que devem fazer para ser restaurado? A receita é simples:
devem fazer aquilo que o texto nos conduz a fazer: esperar e confiar no Senhor. Será que nós confiamos? Então, muitos têm se acomodado, desistido ao invés de esperar no Senhor e acabam perdendo a bênção no último momento. Exatamente aquele momento que aquela bênção chegaria, aquela situação seria resolvida. O Senhor, Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vivemos cansados, sobrecarregados, acomodados em nossas indolências. Que possamos lutar contra todo o espírito de preguiça no nosso meio, que tem tentado nos aprisionar e roubar a nossa bênção, a nossa vitória. Muitos dizem: eu não vou ao culto porque estou cansado. Outros dizem: não vou ao círculo de oração porque não tenho coragem. Não tenho vontade de ler a Bíblia porque não entendo nada. Outros dizem: não sinto vontade de orar porque não sei orar e acho enfadonho. É interminável essa lista das nossas desculpas, sempre esfarrapadas. A igreja de nossos dias está vivendo uma crise de acomodação e de desesperança. E ainda tem a falta de compromisso com a obra de Deus e as disciplinas espirituais. Esperar no Senhor é participar do corpo de Cristo, pois é no corpo que recebemos instrução, encorajamento, refrigério espiritual e temos as nossas forças renovadas. Jesus disse uma coisa tremenda, ele disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nos chama ao corpo, o Senhor nos chama ao refrigério, ao alívio. É no corpo que recebemos esse alívio. Abraão é o exemplo de alguém que perseverou em esperar em Deus e foi às últimas consequências nessa esperança. Tem um versículo que eu gosto demais, citado por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão é um caso típico de alguém que esperou e foi às últimas consequências, quando todas as possibilidades humanas terminaram, entraram em cena as infinitas possibilidades de Deus. Você não tem ideia daquilo que Deus tem para nós. Então, a segunda coisa que nós somos habilitados sobrenaturalmente pelo Senhor, quando esperamos nele, ele nos fará voar nas alturas como a águia. E a gente estudando sobre a vida da águia, como é que ela se comporta, ela usa os obstáculos para voar ainda mais alto. Ela voa acima das tempestades. Ela tem uma visão que chega a 180 graus. E é impressionante como nós temos visto cristãos, professos, batizados, membros de igrejas visíveis, com uma atitude tão desesperançosa, com uma visão tão limitada, como míopes espirituais, eles perdem de vista aquilo que Deus tem para eles. Fomos chamados para ter visão de águia, não de galinha. A visão de galinha, ela é curta e limitada. Para olhar para frente, ela tem que olhar de lado. A águia tem os olhos quase no alto da cabeça e tem uma visão de 180 graus. O cristão, ele precisa aprender a olhar com os olhos da fé. Precisa aprender a olhar o sobrenatural de Deus. Parece que há um complô das trevas para nos desestabilizar, para nos tirar do foco que é o Cristo,
olhemos insistentemente para o autor e consumador da nossa fé. E não nos deixemos assombrar pelas circunstâncias, pelas situações, por aquilo que tem nos cercado, porque nós somos habilitados para ser mais do que vencedores. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Estamos caminhando rumo à eternidade. E grandes coisas o Senhor tem para nós. Terceiro lugar, terceira coisa para a qual nós somos habilitados sobrenaturalmente pelo Senhor, quando esperamos nele, Ele nos treinará a correr e não nos cansar. Na vida espiritual, à medida que nos entrelaçamos com o Senhor, empreendemos grandes corridas sem nos cansar. É uma sucessão de corridas. E assim fazemos na força que Ele supre. Nós somos chamados para correr com perseverança a grande corrida da fé proposta para nós. Todos estamos sendo treinados pelo Senhor. Um dia eu mencionei aqui um pequeno livro que eu li, já faz algum tempo. O título do livro era Correndo com os Gigantes. Não me lembro agora o autor, mas é um pequeno livreto que você lê rapidinho. E o autor, ele foi muito feliz na escolha do tema e na analogia feita por ele numa grande corrida no estádio. E ele compara a nossa corrida na fé como uma grande corrida no estádio. E ele chama a grande nuvem de testemunhas de Hebreus 11 para nos encorajar a continuar essa corrida da fé. E naquela analogia feita pelo autor, aqui e acolá ele chama um daqueles heróis da fé para testemunhar como foi a corrida dele, como foi a vida dele de fé. E aí ele mostra Davi descendo das arquibancadas para dizer àqueles que estão correndo: olha, continue firme, porque o Senhor é contigo. E todos aqueles heróis da fé mencionados pelo autor de Hebreus no capítulo 11 são chamados para falar acerca da sua fé, do seu testemunho. Então, um outro exemplo que nós temos de alguém que o Senhor usou, começando o ministério aos 80 anos, foi Moisés. E foi até os 120 anos, e a Bíblia diz que não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Se você está aqui hoje, não importa a idade que você tem, se você está vivo sobre a terra, tem obra de Deus para você fazer. Então que você seja encorajado por Deus a seguir em frente, na força que o Senhor supre. E a quarta habilitação que o texto aponta para aqueles que esperam em Deus: Ele nos fará empreender longas caminhadas sem nos fatigar. Amém? Amém. Estamos num tempo de avançar. Eu creio que nunca os sinais da segunda vinda foram tão visíveis para nós. Não se fala em datas, porque a ninguém foi dado conhecer essas datas. Mas os sinais, eles estão todos aí. Eles apontam para aquele dia glorioso. Então, é tempo de avançar. O Senhor nos tem aberto portas para realizarmos a sua obra. Tendência humana é de se acomodar diante dos desafios, por achar que não se dará conta do recado. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando não se vai poder trabalhar. E já é noite em muitos lugares da terra, quando a grande perseguição tem assolado, sobretudo, a igreja do Oriente. A promessa lida nos afirma que, se esperarmos no Senhor, caminharemos, avançaremos sem nos fatigar. Tudo o que precisamos é dizer sim a essa promessa. Que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você tem essa visão, mas
O Senhor o chamou dentro da sua atividade pessoal para você ser uma testemunha viva daquilo que Jesus fez em você. O Senhor nos desafia hoje a esperarmos nele, não ficarmos parados, acomodados, mas absolutamente entrelaçados com o Senhor e fortalecidos nele. No Salmo 25, versículo 3, o salmista diz: com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Amém? Amém. Glória a Deus. O que o Espírito de Deus deseja nos ministrar ao coração no dia de hoje? Em primeiro lugar, Deus quer nos tirar da acomodação para que nos tornemos águias do Senhor. Voemos acima das tempestades. Não nos deixemos abater ou impressionar com as tempestades. Segundo lugar, Ele quer a semelhança de Abraão, que esperemos contra a esperança, se for preciso, até alcançarmos o que Ele tem reservado para a nossa vida. Sigamos na força que o Senhor supre. Terceiro lugar, Ele quer nos visitar com vigor espiritual acima de todo o entendimento. Eu costumo dizer a alguns irmãos, eu digo, olha, ser cristão de verdade não é fácil. E o sujeito, para ser cristão de verdade, ele tem que ser muito adulto. Eu ia usar uma palavra, mas o pastor ia brigar comigo. O cara tem que ser muito macho. Desculpa aí, pastor. Tem que ser, porque do contrário ele desiste. E tem muito crente desistindo. Vou levar um carão de todo jeito, mas eu já disse. Em quarto lugar, nunca se viu tanta gente cansada no meio do povo de Deus. Parece que toda uma geração já nasceu aposentada. Então vamos nos levantar. A gente tem força para fazer tanta coisa, mas não tem força para fazer a obra de Deus. Ao menor sinal de esforço se chega à exaustão. Não importa quantos anos temos, se estamos vivos sobre a terra, então ainda há algo para ser feito por nós. E por último, se crermos nisto, teremos as nossas forças renovadas, subiremos com asas como águia, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Eu tenho 60 anos. Eu costumo dizer que eu tenho duas dores, uma da cintura para cima, outra da cintura para baixo. Não é fácil subir aqui semana após semana. Faz mais de 30 anos que eu não tenho férias. Quem é que renova as forças? É o Senhor. Quem é que sustenta? É o Senhor. O Senhor tem multiplicado as forças. Muitas vezes eu levanto de manhã, 5 horas da manhã eu me levanto e eu digo, Jesus, será que eu vou ter força para me levantar? E o Senhor vai e renova as forças, e eu vou fazer tudo o que tenho que fazer, e eu glorifico o meu Deus, porque Ele tem sido uma realidade na minha vida. Deus é real, Deus é fiel e Ele é real para mim. Amém? E o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?